Novo estudo encontra origens compartilhadas para doenças variadas. Sim, estou de volta aqui no canal depois de um longo e tenebroso verão triste, sem vídeos para vocês, mas agora estou de volta aqui. Começo pedindo desculpas, eu estava trabalhando bastante, ainda estou trabalhando bastante, mas finalmente consegui me organizar agora para voltar a falar daquilo que a gente tanto gosta, que é a nossa querida e maravilhosa ciência. Então, seja bem-vindo aqui no canal, você que já me conhece, seja bem-vindo, você que não me conhece ainda, seja bem-vindo também. Meu nome é Guilherme, eu sou um cientista e aqui no canal a gente fala de ciência, de um jeito um pouco mais divertido, um pouco mais interessante, enfim, de um jeito como se a gente estivesse conversando. Para você que já conhece o canal e está acostumado com os vídeos, né, quando os quadrinhos estão aparecendo aqui nas minhas laterais, você deve ter percebido que não estão hoje, que eu estou sentado na minha querida cadeira gamer nova, né? Cadeira gamer por quê? Porque eu sou um jogador de jogos de tiro, jogos online, jogos de RPG, jogos, sei lá, de futebol. Gostaria, mas não consigo porque não tenho tempo para isso. Então, estou na minha cadeira gamer, que eu a comprei porque tenho dor nas costas. Então, indico para vocês, se você tem dor na lombar, compre uma cadeira gamer, que sua vida vai melhorar bastante. Mas voltando aqui ao nosso papo, como eu falei, eu estava trabalhando bastante, então eu reformulei aqui um novo quadro no canal para a gente falar de ciência, quadro este que estou começando hoje, onde vamos comentar estudos novos, estudos que estão saindo do forno, que estão quentinhos ainda e que a gente vai conseguir ver muita novidade mesmo logo de primeira mão. Já adianto que esses estudos, eles estão disponíveis numa plataforma, num site chamado Eureka Alert, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar tudo facinho para você conseguir acessar. Tá tudo em inglês, mas você pode traduzir a página aí. Mas esse site é muito legal porque ele consegue trazer os estudos do mundo inteiro, novos, que estão saindo realmente do forno, às vezes logo depois deles serem publicados, para a comunidade como um todo mundial, numa linguagem bem acessível, numa linguagem bem legal, entrevistando os pesquisadores, os cientistas. Então, é um site muito legal que eu super indico para todo mundo. Tem estudo de todas as áreas. Aqui no Brasil, tem uma agência chamada Agência Body, que é uma agência brasileira criada recentemente aqui no Brasil e que faz um trabalho muito parecido também, só que com estudos relacionados aqui ao nosso Brasilzão. Então, a Agência Body também vou deixar o link aqui no canal. Faz um trabalho muito massa, quem sabe um dia eu também não comente algum estudo que eles lançarem por lá também. É uma boa ideia, fica marcado. Aí, então vamos logo pro vídeo, vamos falar de ciência agora que eu já me alonguei bastante. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, tudo aquele monte de coisa que eu sempre peço. Vamos ao estudo. O novo estudo encontra origens compartilhadas para doenças crônicas variadas. Esse foi a chamada porque de fato é isso que o estudo encontrou. Esse estudo tão legal que foi publicado agora, dia 11 de março de 2021, na revista Nature Medicine. É sempre importante a gente falar o nome da revista científica porque existem revistas que trazem estudos mais robustos e a Nature é uma delas. E assim como o jornal, quando você abre lá o jornal, seja no computador, seja o jornal papel ainda, para quem gosta, né? Tem várias abas, tem várias seções, tipo economia, esporte, ciência, algumas vezes. As revistas científicas, principalmente essas maiores, também têm as suas seções. E a Nature também tem essa sub-revista, essa revista que é da Nature, chamada Nature Medicine, onde geralmente eles tratam de assuntos relacionados à medicina. E esse estudo especificamente identificou os principais fatores de risco que aumentam a probabilidade de indivíduos desenvolverem não apenas uma, mas várias doenças crônicas não transmissíveis. E aqui eu faço uma pausa porque a gente precisa entender o que são doenças crônicas não transmissíveis. Gui, o que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São doenças que a gente, como o próprio nome diz, não transmite e desenvolve com o passar do tempo. Como, por exemplo, diabetes, as doenças cardiovasculares, o câncer, muitas vezes, né? Apesar de terem alguns agentes para alguns tipos de câncer que são agentes infecciosos, mas, em geral, são doenças que a gente não transmite para as outras pessoas. E são doenças muito comuns no nosso dia a dia. Você deve conhecer aquela pessoa, principalmente idosos, né? Geralmente os idosos aí, o pessoal para mais de 60, 70 anos, seu avô, sua avó, um tio mais velho, enfim, que tem aquele combo doença, sabe? Parece o combo do McDonald's lá que vem lanche, batata, coca, vem tudo junto. O idoso nunca vem, né, com uma doença só. Sempre tem uma doença cardíaca, uma hipertensão, junto com diabetes, junto com uma doença às vezes pulmonar, enfim. Sempre tem um combo de doenças. E foi isso que esses autores foram pesquisar, que esses pesquisadores
foram investigar. Já que esse combo de doenças está aparecendo muito no mundo, nas pessoas, no mundo inteiro, eles ficaram curiosos e queriam entender se haveria uma origem compartilhada dessas doenças, e foi isso que eles descobriram. Essa característica de ter várias doenças é chamado cientificamente de multimorbidade. Esse palavrão aí que traz duas pequenas palavrinhas, né? Multi, porque são várias, morbidade vem, relembra, diz respeito às doenças. Então, várias doenças. E ele afeta, por exemplo, lá no Reino Unido, aproximadamente 2/3 das pessoas com mais de 65 anos de idade. Então é muita gente idosa apresentando esse quadro de ter várias doenças, e esse quadro prejudica muito a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso que é tão importante tentar entender ele melhor e talvez desenvolver estratégias para tratar essas pessoas. E quem é que foi investigar essa multimorbidade? Foi uma equipe de pesquisa liderada pela doutora Claudia Langenberg, eu acho que é assim que fala o nome dela, na unidade de epidemiologia do Medical Research Council, da Universidade de Cambridge e do Instituto de Saúde de Berlim. Então, um estudo aí realizado, né, por uma pesquisadora tão importante em vários lugares no mundo, como a gente está vendo, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido. E essa equipe de pesquisa analisou os níveis de 1.014 metabólitos em mais de 11.000 participantes na Europa. Bom, então antes de tudo vamos entender o que são esses tais de metabólitos, que o estudo analisou 1.014, como eu falei. Os metabólitos são pequenas moléculas, bem pequenas, que são o produto final de todas as reações que acontecem no seu corpo. Então o seu corpo lá é um conjunto de toda a sua genética, que a gente já falou bastante aqui no canal, né, que tem a ver com todo o seu manual de instruções que está escrito no seu livro aí em todas as suas células, junto com também as influências do ambiente externo. Então tudo que você faz, tudo que acontece dentro do seu corpo, a influência do que você come, enfim, tudo isso gera uma série de reações lá dentro das suas células, dentro do seu corpo. E essas reações, no final delas, elas produzem os chamados metabólitos. Essa história toda é mais ou menos que nem um delicioso bolo. Vocês sabem que eu gosto muito de exemplos de comida aqui no canal, então, bolo. Pense num bolo agora. Se você olha para um bolo, se você come um pedacinho do bolo, você consegue identificar o que é que aconteceu antes, quais foram os processos que foram feitos e os ingredientes que foram utilizados para chegar naquele produto final, que foi aquele bolo de chocolate, por exemplo, incrível. Então você sabe que foi ovo, que foi fermento, que foi farinha, sei lá, não sei tudo que vai num bolo. Chocolate nesse caso também, porque é um bolo de chocolate, só olhando ou experimentando ali o produto final, que é o bolo. E a ideia é mais ou menos a mesma com os metabólitos. Se você olha para esse produto final, que são os metabólitos, você consegue ter uma ideia do que aconteceu antes. E consegue olhar, nesse caso, que foi a ideia dos pesquisadores, se existem coisas em comum nesse processo anterior, quando a gente olha para os metabólitos. Então, se tiver metabólitos parecidos aí que as diferentes doenças compartilham entre si, pode ser que tenham processos interiores no corpo que acontecem antes, que acontecem dentro das nossas células, que dão a mesma origem para essas doenças. E esse estudo foi incrível porque os pesquisadores conseguiram analisar centenas dessas pequenas moléculas, desses metabólitos, em milhares de pacientes, e não em qualquer lugar, no sangue desses milhares de pacientes, 20 anos antes desses pacientes desenvolverem as doenças. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram um sangue que estava armazenado. Então, esses grandes institutos, eles guardam esse sangue, o que é extremamente importante para esse tipo de pesquisa no futuro. Porque aí, olhando lá para esse sangue no passado, antes dos pacientes terem desenvolvido as doenças e as múltiplas doenças, terem esse quadro de multimorbidade, eles conseguem ver metabólitos nesse sangue antigo que podem, de alguma forma, talvez prever o desenvolvimento dessas doenças. E aí, depois de analisar esses dados das doenças dos pacientes, junto com os metabólitos, os pesquisadores integraram esses dados, juntaram esses dados e foram capazes de observar e documentar uma associação desses metabólitos analisados com 27 doenças não transmissíveis. E o que é uma associação? Associação quer dizer que quando uma coisa acontece, a outra coisa acontece também. Não quer dizer que uma causa a outra, isso é muito importante de saber, mas quer dizer que elas estão, como o próprio nome diz, associadas. Quando uma acontece, a outra acontece também, ou quando uma não acontece, a outra acontece. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Quando você tem um fenômeno acontecendo, ele está relacionado com outro fenômeno. Então você já deve estar entendendo o que está se construindo nessa ideia de estudo, né? Você ter um marcador
ou um conjunto de marcadores, que são esses metabólitos aí, que você pode analisar e tentar prever e tentar já falar para a pessoa, né, ou identificar nas pessoas uma série de doenças ou a presença dessa condição de multimorbidade. Aliás, tem umas teorias, já tem até uns produtos desenvolvidos nesse sentido, de privadas, por exemplo, que no futuro você vai conseguir, depois de fazer xixi lá, você foi na sua privadinha lá fazer xixi, fazer as suas necessidades, e naquela hora mesmo ali, ela já vai fazer um exame de urina, já vai fazer um exame de metabólitos, por exemplo, e vai conseguir identificar talvez esses metabólitos ou outros metabólitos lá no futuro que vão ser descobertos e te falar se você está com uma boa saúde ou não, se você está aí com uma predisposição pelo que está acontecendo e pelo seu estilo de vida a desenvolver alguma ou algumas doenças. E os autores do estudo também estavam preocupados com esses fatores externos, esses fatores de estilo de vida que estão relacionados e podem gerar as doenças inseridas na multimorbidade. Eles analisaram isso e sabe o que eles identificaram? Eles identificaram que a obesidade, o tabagismo, enfim, os níveis de glicose, entre outros fatores muito comuns da gente escutar no nosso dia a dia, estavam sim relacionados com como antecedentes, como fatores que estavam anteriores, que apareciam anteriormente às doenças na multimorbidade. E esses fatores, como eu falei, são fatores comuns, então não tem nada de muito novo, não tem nenhum segredo, né? E são fatores que a gente já está acostumado a se preocupar, né? Com o controle do nosso peso, ou com o controle dos níveis de gordura, com a quantidade de fumo, de cigarro, de tabaco, os níveis de tabagismo, os níveis de glicose, o quanto de açúcar a gente come, enfim. Todos os fatores que a gente já está acostumado, então não tem segredo. Você tem mesmo aí que se preocupar com tudo isso, porque eles parece que estão relacionados com o desenvolvimento dessas condições múltiplas de doença lá na nossa velhice. A doutora Claudia Langerberg, que liderou o estudo, ela falou assim, ó, uma compreensão tão profunda do processo molecular tem o potencial não apenas de melhorar o tratamento da doença, mas também ajudar na identificação precoce de indivíduos em risco. Por exemplo, nós descobrimos que vários metabólitos medidos foram melhores preditores de risco futuro da doença renal do que os testes clínicos padrão atuais. O que ela está dizendo aqui? Que identificar essas pequenas moléculas pode ajudar as pessoas no futuro a prever as doenças que vão ser desenvolvidas nelas mesmas. Então imagina você com um simples teste de sangue conseguir prever o desenvolvimento de uma doença. Melhor ainda, como ela falou aqui, no caso de uma doença renal, do que os testes padrão que a gente já tem na clínica aí. Então esse estudo está trazendo essa novidade, essa nova proposta de identificação de marcadores para prever o desenvolvimento de doenças. E mais do que isso, galera, esse estudo está trazendo para a gente a possibilidade de encontrar origens semelhantes, vias lá dentro das nossas células, né, processos moleculares dentro das nossas células que são compartilhados entre diferentes doenças. Por que isso é importante? Porque se eu encontro vias que são compartilhadas, eu posso agir nessas vias, eu posso agir lá nesse lugar onde está gerando diferentes doenças e evitar diferentes doenças de uma vez, ao invés de tratar uma doença separadamente da outra, que é o que geralmente a gente fazia e faz até hoje, né, em muitos casos, para tratar as pessoas que estão doentes. Então, ao invés de ir em uma doença só ou em um sintoma só, se a gente conseguir identificar essas origens compartilhadas e tratar essas origens, talvez a gente consiga prevenir ou tratar doenças diferentes com apenas um tratamento. Então, concluindo esse estudo, a análise de mais de 11 mil pessoas conseguiu identificar, então, uma série de metabólitos que podem sugerir, que podem apontar para origens semelhantes de doenças diferentes dentro desse quadro chamado de multimorbidade, que afeta tantas pessoas ao redor do mundo, principalmente os nossos idosos. Bom, galera, esse foi o estudo de hoje. Lembrando que esse é só um breve comentário do estudo completo. Esse estudo na íntegra completo vai estar disponível, né? O link para ele vai estar disponível na descrição do vídeo. Lembrando que esse comentário não substitui a leitura completa do estudo, então vai lá, se aventure, critique o estudo, veja os outros achados que o estudo trouxe. É um estudo maravilhoso mesmo, vale muito a pena você ler. E se você encontrar mais alguma coisa interessante no estudo, deixa também nos comentários para a gente conseguir discutir ele e ver o que mais tem de tão importante nessa ciência nova que está saindo do forno e que é tão importante, tão interessante para a gente descobrir no nosso dia a dia. Não esquece também de conhecer o Eureka Alert, que traz esses novos estudos saindo do forno, novinhos e tão importantes para todos nós.
A gente se vê numa próxima comentando novos estudos. Se você tiver alguma sugestão de estudo, manda pra mim, deixa no comentário que eu vou ler. Quem sabe num próximo vídeo a gente não grava e vai ser o estudo que você falou. É nóis, até uma próxima. Tchau!